Pensamentos poderosos. Parte 1. Está tudo na sua mente. O que quer que você guarde na sua mente tenderá a acontecer em sua vida. Se você continuar a acreditar no que sempre acreditou, continuará a agir como sempre agiu. Se você continuar a agir como sempre agiu, continuará a alcançar o que sempre alcançou. Se você quer ter resultados diferentes em sua vida ou trabalho, tudo o que tem a fazer é mudar a maneira de pensar. Capítulo 1. O poder de ser positivo. O medalhista de ouro olímpico Scott disse: a única deficiência na vida é uma atitude negativa. É verdade. Nada o impedirá ou limitará na vida tão gravemente quanto uma atitude negativa. Quando eu uso a palavra atitude, estou me referindo ao sistema de pensamentos, à postura mental, à mentalidade ou à maneira de pensar com o qual uma pessoa encara a vida. Por exemplo, se alguém tem uma atitude negativa com um trabalho, pensará coisas do tipo: tenho um emprego mais monótono da terra, meu patrão é exigente demais, esta empresa precisa me pagar mais e me tratar melhor, eu deveria tirar mais tempo de férias, eu sempre preciso fazer o trabalho duro, ninguém aqui gosta de mim, eu posso ter de trabalhar com essas pessoas, mas não preciso ser gentil com elas. Todos esses pensamentos se associam para formar uma atitude negativa. Como uma pessoa com pensamentos assim em sua mente, o dia inteiro pode gostar do seu trabalho, torna-se um funcionário positivo ou contribuir de forma eficaz para a empresa? Não pode, a não ser que mude seus pensamentos e desenvolva uma atitude melhor, mesmo que seu chefe precise definitivamente mudar e melhorar em diversas áreas. Você precisa entender que ser negativo com relação ao seu emprego não irá mudá-lo, mas pode influenciar sua atitude, gerando uma atitude que drena toda a sua força. Você acredita que a pessoa que acabo de descrever seria um bom candidato a um aumento ou promoção? É claro que não. E quanto ao homem cuja atitude se baseia em pensamentos como esse? Como: sou muito grato por ter meu emprego, vou dar o melhor de mim todos os dias, acredito que Deus me favorece todos os dias junto ao meu chefe, estou feliz por fazer parte de uma equipe como meus colegas de trabalho, embora nenhum de nós seja perfeito. O ambiente de trabalho pode não ser ideal, mas farei a minha parte para torná-lo agradável para mim e para os que me cercam. Estou comprometido em ser concentrado e diligente enquanto estiver em meu horário de trabalho. Gostaria de receber um aumento, portanto, vou trabalhar duro para merecê-lo. Não há dúvida de que a atitude positiva dessa pessoa o colocará numa posição de receber uma promoção na empresa. E se tiver o mesmo tipo de atitude em outras áreas, ela terá uma vida feliz e realizadora, mesmo que seu chefe nunca reconheça os seus atributos. Deus os reconhece e ele mudará o coração do seu chefe ou dará a essa pessoa um emprego melhor. Deus sempre recompensa abertamente aquilo que faremos em secreto para a sua honra e glória. Cabe a você. Todos nós temos o privilégio e a responsabilidade de escolher as nossas atitudes, independente de quais sejam as circunstâncias ou situações em que nos encontramos. A palavra-chave aqui é escolher. As atitudes não acontecem simplesmente, elas são um produto de nossas escolhas. Com o tempo, os padrões de pensamento estabelecidos em nossa mente podem nos colocar num piloto automático. O que significa que quando certos tipos de situações ocorrem, somos pré-programados para pensar neles de determinadas maneiras. Precisamos interromper essa função de piloto automático e aprender a impedir que nossa mente siga na direção que ela seguiu por anos, caso essa direção não seja produzindo boas coisas em nossa vida, por exemplo. Um exemplo. Você pode ter passado anos detestando a ideia de
ter de passar a celebração de festas e feriados com sua família, mas esse ano você pode escolher pensar. Dois pontos. Estar com a minha família pode não ser a minha atividade favorita, mas vou procurar deliberadamente alguma coisa boa em cada um dos meus parentes. Você pode ter o hábito de reclamar por se sentir oprimido quando as contas chegam à sua casa todo mês. Mas você pode começar a pensar, dois pontos. Vou pagar o máximo possível dessas contas e pouco a pouco vou sair dessa dívida. É vital que você entenda que pode escolher a sua própria maneira de pensar. Você pode ter o hábito de simplesmente pensar no que lhe vem à mente, mas agora está em um processo de retreinar a sua mente, um pensamento de cada vez. À medida que você aprender a pensar como Deus pensa, isso permitirá que Deus seja seu parceiro na realização de tudo aquilo que você precisa realizar. Pense nisso. Qual é o pensamento ou atitude mais importante que você precisa mudar em sua vida? Um ajuste de atitude. Winston mencionou que a atitude é uma pequena coisa que faz uma grande diferença. Concordo plenamente. Todos nós precisamos de ajustes de atitude. Às vezes, um ajuste de atitude é um resultado de mudança no nosso modo de pensar. Se mantivermos a nossa atitude positiva e elevada, continuaremos a subir cada vez mais alto na vida e poderemos voar. Mas se a nossa atitude for negativa e para baixo, cairemos e ficaremos no chão da vida, sem nunca podermos fazer as jornadas que Deus deseja para nós ou atingir os destinos que Ele planejou. Você deve ter ouvido o ditado: a sua atitude determinará a sua altitude. A sua atitude determina a sua altitude. Em outras palavras, uma atitude positiva fará você voar alto na vida, ao passo que uma atitude negativa o manterá no baixo. Assim como os pilotos têm certas regras a seguir para manter os aviões orientados com as atitudes e altitudes corretas, quero compartilhar algumas regras que você pode seguir na vida para ajudar a manter a sua atitude positiva, a fim de manter a sua altitude onde ela deve estar. Regra número 1. Mantenha a atitude correta quando as coisas estiverem difíceis. Independentemente do que aconteça com você, decida-se a passar por isso com atitude correta. Na verdade, decida-se antecipadamente a manter uma atitude positiva em meio a toda situação negativa que se apresente. Se você tomar essa decisão e meditar nela durante um bom tempo em sua vida, então, quando as dificuldades surgirem, você já estará preparado para manter uma boa atitude. Por exemplo, se uma conta inesperada ou um conserto importante aparecer, decida-se a não reclamar porque você precisa apertar o cinto financeiramente por alguns meses para compensar o gasto. Em vez disso, encare o desafio como uma aventura e decida-se encontrar formas criativas de cortar custos, como por algum tempo, e procurar maneiras de desfrutar a vida sem gastar dinheiro. Pude testemunhar por várias vezes como Deus ajuda as pessoas que mantêm uma atitude positiva em tempos desafiadores. Recentemente, conheci a história de um casal que estava enfrentando dificuldades financeiras, mas estavam determinados a manter uma atitude boa e positiva. Uma atitude de gratidão. O marido, a quem chamaremos de John, trabalha em um restaurante e um dia um cliente teve um ataque cardíaco enquanto almoçava. John tinha algum treinamento médico para ter servido nas Forças Armadas e pôde fazer o procedimento de ressuscitação cardíaca.
para manter o homem respirando e o seu coração batendo até a chegada dos paramédicos. Como se constatou mais tarde, o homem cuja vida foi salva por acaso era muito rico e, como forma de gratidão, deu a John um cheque de $5.000 como uma forma de dizer obrigado por salvar a minha vida. A atitude positiva do casal, mantida durante os problemas financeiros, abriu a porta para Deus operar milagrosamente na vida deles. Vemos exemplos ao longo da história de pessoas que mantiveram atitudes positivas diante de tempos difíceis e, através disso, transformou seus problemas em oportunidades. Especificamente, penso em diversas pessoas que foram aprisionadas e compuseram alguns dos escritos mais influentes que o mundo já conheceu, como a Carta da Cadeia de Birmingham, por Martin, o Regrino por John, a História do Mundo por Walter, embora o famoso compositor Ludwig van Beethoven não tenha sido preso literalmente. Ele era quase que totalmente surdo e sofreu muito durante esse período de sua vida. E foi justamente durante esse período que escreveu suas maiores sinfonias. Sem dúvida, essas pessoas poderiam ter tido atitudes terríveis quando enfrentaram problemas, mas tomaram uma decisão e mantiveram a melhor das atitudes em meio aos piores momentos e fizeram contribuições que ainda são lidas e ouvidas no mundo de hoje. Não creio que elas simplesmente nasceram pessoas positivas. Creio que tiveram de fazer uma escolha e decidiram escolher algo que beneficiaria tanto a elas quanto ao mundo. Um dos piores erros que podemos cometer no nosso modo de pensar é acreditarmos que simplesmente não somos como aquelas pessoas positivas e não podemos fazer nada a respeito. Se você acha que não pode fazer nada quanto ao seu modo de pensar e a sua atitude, então está derrotado antes mesmo de começar a tentar. Independentemente do que dificuldades você encontre, manter a atitude correta será mais fácil do que recuperar a atitude correta. Então, logo que sentir que a atitude está perdendo altitude, faça um ajuste. Lembre de resistir ao diabo desde o princípio. Pedro 1, versículo 5, capítulo 8 e 9. Em outras palavras, assim que o inimigo enviar pensamentos negativos, a sua mente paralise-os e determine que você não irá concordar com eles e decida-se a não ouvir mais a sua voz. Discipline-se para permanecer firme com a atitude positiva em todas as circunstâncias. A infelicidade sempre será uma opção. Você sempre poderá escolher ser feliz e pessimista, mas também poderá escolher ser otimista e feliz. Pense nisso. Como você pode começar a fazer ajustes na sua atitude agora para ajudá-lo a manter uma atitude positiva na próxima vez em que se deparar com um desafio? Pode ser tão fácil quanto dizer: entendo que a vida não é perfeita, mas com a ajuda de Deus vou permanecer estável mesmo durante as tempestades da vida. Regra número 2. Entenda que os tempos de dificuldade não vão durar para sempre. Ouvi muitas pessoas que vivem na parte do mundo onde existem 4 estações distintas falarem sempre o quanto elas gostam do inverno, da primavera, do verão e do outono. Elas gostam da variedade e da beleza singular, das qualidades e das oportunidades de cada estação. A Bíblia nos diz que o próprio Deus muda os tempos e as estações. As estações mudam, isso é verdade no mundo natural e também com relação às estações da vida.
Significa que os tempos difíceis não duram para sempre. Podemos ter dias péssimos, semanas difíceis, meses ruins ou até um ano que parece ter mais do que a sua cota de problemas, mas toda experiência negativa chega ao fim. Algumas das situações difíceis em que nos encontramos parecem demorar demais. Quando isso acontece, geralmente somos tentados a reclamar ou a ficarmos desanimados. Em vez disso, precisamos imediatamente ajustar a nossa atitude e pedir a Deus para que nos nos ensinar algo de valor enquanto avançamos em meio daquela situação que se apresenta. De acordo com Tiago, versículo 1, capítulo 2 e 3, Deus usa a aprovação e a pressão para produzir bons resultados em nossa vida. Ele sempre quer nos abençoar. Às vezes, as bênçãos de Deus vêm através de circunstâncias inesperadas que podemos encarar como negativas. Mas se mantivermos uma atitude positiva em meio a essas situações, teremos os resultados positivos que Deus deseja nos dar. Se você está passando por um tempo difícil neste momento, deixe-me lembrá-lo que provavelmente não é o primeiro desafio que você já enfrentou. Você sobreviveu ao último e provavelmente aprendeu algumas lições valiosas através dele e sobreviverá a este também. As suas provações são temporárias. Elas não irão durar para sempre. Dias melhores estão a caminho. Apenas mantenham a sua atitude para cima e não para baixo. E lembre-se de que esta é apenas uma estação e ela vai passar. Pense nisso. Olhe para trás para o curso de sua vida e lembre-se de alguma das provações que você já enfrentou. Como Deus as usou para gerar algo de bom em sua vida. Agora, lembre a si mesmo que Deus também irá extrair algo bom dessa situação atual e para a próxima também. Quando Davi enfrentou o gigante Golias, ele se lembrou do leão e do urso que já havia derrotado, e isso lhe deu coragem na situação que estava enfrentando. Regra número 3. Não tome decisões importantes durante uma tempestade. A vida de ninguém é como um grande e longo dia de sol. Em algum ponto, todos nós enfrentamos tempestades, quer que elas venham na forma de uma doença inesperada, da perda de um emprego, de uma crise financeira, de dificuldades conjugais, de problemas com os filhos ou de uma série de outros cenários que são estressantes, intensos e importantes. Enfrentei muitas tempestades em minha vida, algumas como as tempestades rápidas de verão que são comuns na parte da tarde e outras que pareciam furacões de categoria 4. Se aprendi alguma coisa sobre superar a tempestade da vida foi que elas não duram para sempre, como mencionei na regra número 2, e que, se possível, não devo tomar decisões importantes quando estou no meio delas. Quando as tempestades da vida surgem, é melhor manter sua mente e suas emoções tão calmas quanto possível. Os pensamentos e os sentimentos costumam entrar em polvorosa em meio às crises, mas é exatamente nesses momentos que precisamos tomar cuidado ao tomarmos decisões. Precisamos permanecer calmo e nos disciplinarmos para colocar o nosso foco em fazer o que podemos fazer e confiar em Deus para fazer o que não podemos. Assim como a decisão errada de um piloto pode fazer o avião se desviar do destino pretendido ou até fazer uma perigosa aterrissagem de emergência, uma decisão errada pode desviar ou retardar você de atingir o seu destino. Na próxima vez que enfrentar uma tempestade ou uma crise na vida, espero que você se lembre dessas palavras que costumo dizer. Deixe as emoções se acalmarem antes de tomar uma decisão.
Faça o seu melhor para deixar as coisas se acalmarem antes de tomar decisões importantes. Talvez você nem sempre tenha essa opção, mas sempre que possível, coloque as decisões importantes em compasso de espera até que a tempestade passe. Assim como o vento sopra violentamente durante uma tempestade, os nossos pensamentos podem se tornar violentos e agitados, e este não é o melhor momento para tomar decisões importantes. Pense nisso. Qual você considera ser o maior desafio mental ou emocional quando as tempestades surgem? O medo, a ansiedade, a impaciência, as reações exageradas ou qualquer outra coisa. Decida-se hoje a agir com base na sabedoria e não reagir emocionalmente ou movido pelo pânico ou pelo medo. Regra número 4. Permaneça em contato com a torre de controle. Os controladores de tráfego aéreo são as últimas pessoas na Terra que podem ver o quadro maior do que acontece no céu e têm o conhecimento e autoridade para dizer aos aviões para acelerarem ou desacelerarem, para voarem mais alto ou mais baixo, para voarem em meio às tempestades ou as evitarem, ou para tornarem rotas alternativas ao seu destino. De acordo com a Associação dos Controladores de Tráfego Aéreo, os controladores de tráfego aéreo dos Estados Unidos lidam com cerca de 87 mil voos todos os dias e com 64 milhões de decolagens e aterrissagens por ano. É interessante notar que os controladores de tráfego aéreo administram não apenas voos comerciais, mas também a aviação particular, militar e o tráfego de cargas aéreas, assim como os táxis aéreos. Se todos os voos com os quais os controladores do tráfego aéreo lidam em um dado momento fosse colocado nos monitores dos aeroportos, seria necessário mais de 460 monitores. Com tantos voos decolando e aterrorizando a cada dia, os pilotos precisam ficar em contato com as torres de controle se quiserem fazer os voos seguros e pontuais. Assim como os pilotos de aviões precisam manter contato com as torres de controle de tráfego aéreo, você e eu precisamos ficar em contato com Deus, aquele que vê o quadro geral da nossa vida e que orquestra tudo que nos diz respeito. Ele garante que tudo o que precisa acontecer na nossa vida aconteça num tempo certo e se mova na velocidade adequada, e faz com que chegamos com segurança ao destino que planejou para nós. Se quisermos andar no rumo certo com Deus e fazer isso como uma atividade positiva, precisamos fazer da comunicação com Ele uma prioridade do nosso roteiro diário. Ele o ajudará a navegar entre os altos e baixos da vida e a encontrar o seu caminho através dos dias nebulosos e que você não consegue ver o próximo passo a ser dado. Eu incentivo a se comunicar com Ele frequentemente através das orações, da leitura da sua palavra, da adoração e do simples reconhecimento da sua presença e direção em meio de cada dia. Se você quer aprender mais sobre como ficar em contato com Deus a cada momento e desenvolver um relacionamento íntimo de comunicação com Ele, recomendo os livros O Poder da Oração Simples e o Conhecendo a Deus Intimamente. Pense nisso. Como vai o seu relacionamento pessoal com Deus? Se você é menos satisfatório do que você gostaria que fosse, que ajustes pode fazer para melhorar? Regra número 5. Tente manter as coisas na perspectiva correta. Uma das definições para perspectiva no dicionário é a interrelação, onde um tema ou suas partes são vistos mentalmente. Interessante, não? Essa definição faz uma distinção clara e revela que nossas habilidades mentais podem fazer com que vejamos as coisas de uma maneira que pode não ser precisa.
Quando nos falta a perspectiva adequada, podemos considerar situações menores, como crises maiores, ou podemos fazer o contrário e vermos situações grandiosas como nada demais. Qualquer dessa tendência, exagerar as coisas ou minimizá-las, pode levar a problemas. Então, precisamos fazer o máximo para que as coisas como elas realmente são e não permitir que elas fiquem fora de proporção. Conheço um jovem que passou muitos anos de sua vida tentando sempre provar que estava certo em todos os desentendimentos que tinha. Ele costumava discutir e ficar zangado. Na verdade, isso acontecia com tanta frequência que ele perdeu muitos amigos. Ele simplesmente não era uma companhia agradável. Depois que esse comportamento continuou por alguns anos, finalmente comecei a notar uma grande mudança nele. Ele não discutia mais se alguém tivesse uma opinião diferente da dele, nem queria fazer as coisas do seu jeito. Perguntei a ele o que havia feito mudar e ele disse: descobri que estar certo é algo que valorizamos excessivamente. Quando ele olhou para sua necessidade de estar certo pela perspectiva correta e comparou isso com o turbilhão em que vivia, finalmente entendeu que simplesmente não valia a pena. Tente criar o hábito de olhar o todo em vez de se concentrar em uma coisa que pode estar chateando você. Pensar excessivamente nos problemas que encontramos só faz com que eles pareçam maiores do que eles realmente são. Quando você estiver passando por alguma coisa que o esteja irritado, dedique tempo para lembrar deliberadamente das coisas que lhe dão prazer. O rei Davi fazia isso durante os momentos de depressão e ajudou a manter as coisas na perspectiva correta. Pense nisso. Você tem facilidade em manter as coisas na perspectiva correta ou esta é uma área onde precisa melhorar? Ser positivo é ser poderoso. Determinada organização certa vez ofereceu um prêmio de $5.000 por cada lobo que fosse capturado vivo. Seduzidos pela ideia de ganhar esse dinheiro, Sam e Jed se lançaram avidamente pelas florestas e montanhas em busca dos animais que poderiam garantir a fortuna deles. Eles adormeceram sob as estrelas, certa noite, exaustos depois de dias de caçada entusiasmada. Sam acordou no meio da noite e viu cerca de 50 lobos cercando-os. Lobos famintos, mostrando os dentes, com os olhos brilhando diante do pensamento de uma presa humana fácil. Percebendo o que estava acontecendo, Sam catucou seu amigo e disse ansiosamente: Jed, acorde, estamos ricos. Uma atitude positiva o capacita a tirar o melhor de cada situação. E isso lhe dá poder sobre a circunstância, em vez de permitir que ela tenha um poder sobre você. Esse princípio certamente era verdadeiro para Sam. A maioria das pessoas certamente teria ficado aterrorizada ao ser cercado por um grupo de lobos, mas Sam viu a oportunidade pela qual estava esperando. Comprometa-se hoje a ser uma pessoa positiva. Quando mais positivo você for, mais poderoso será. Capítulo 2. Ensine sua mente a trabalhar para você. Você sabia que a sua mente pode trabalhar a seu favor ou contra você, dependendo de como você a treina? Quando trabalha para você, ela o ajuda a permanecer positivo, a atingir seus objetivos na vida e a ter o tipo de pensamento que o capacita a desfrutar cada dia. Quando trabalha contra você, ela pode deixá-lo negativo e desanimado, impedindo-o de realizar o que você quer ou precisa fazer, e fazer com que você tenha o tipo de pensamento que resulta em uma verdadeira autossabotagem. Por se tratar de uma estrutura física e um órgão do corpo humano, o cérebro desempenha muitas funções que ocorrem sem o seu conhecimento, sem a sua ajuda e fora do seu controle.
Ele exerce toda espécie de função no seu corpo, seu ritmo cardíaco, sua respiração, sua pressão arterial, seus movimentos e sua coordenação, seu equilíbrio, sua temperatura corporal, sua fome e sede, seu processo sensorial, sua visão e audição, suas emoções, seu processo de aprendizado e sua memória. Todas essas são áreas nas quais o cérebro está envolvido. Mas ele também é o lar dos seus pensamentos. A doutora Caroline, uma das principais especialistas em aprendizagem neurometacognitiva e uma cristã comprometida, observa em seus ensinamentos sobre o cérebro que a palavra e a ciência acreditam que a mente e o cérebro são um. A maneira como você pensa é voluntária, portanto, você pode controlar os seus pensamentos. Quero que você dê ao seu cérebro uma nova função e comece a ensinar a sua mente a trabalhar para você, em vez de trabalhar contra você. Uma maneira importante de fazer isso é tomar a decisão deliberada de começar a pensar positivamente. Entendo que o cérebro não poderá realizar esse novo papel completamente da noite para o dia. Você talvez esteja pedindo que ele passe por uma transformação radical. E isso levará tempo, portanto, tenha um pouco de paciência com ele, mas decida-se que com a sua diligência e com a ajuda de Deus, seu cérebro irá trabalhar para você e não contra você, e se tornará uma força poderosa e positiva em sua vida. Gosto do que a doutora diz, que o cérebro humano leva 18 anos para crescer e toda uma vida para amadurecer. Não perca este ponto. Enquanto todos os órgãos do corpo estão completamente formados, quando a pessoa nasce, simplesmente aumentam à medida que o corpo cresce, o cérebro leva 18 anos para crescer. Quando já está totalmente formado, ele continua a amadurecer até o dia em que a pessoa morre. Isso significa que, independentemente de sua idade, o seu cérebro ainda está amadurecendo. Essa é uma notícia maravilhosa, porque significa que você não precisa ficar estagnado em um padrão de pensamento antigo ou errado. O seu cérebro ainda está amadurecendo, portanto, você ainda pode amadurecer no seu modo de pensar. Pense nisso. O que vem imediatamente à sua mente quando pergunto de que maneira sua mente está trabalhando contra você? Um benefício para a sua saúde. Sua maneira de pensar pode ter um efeito positivo sobre a sua saúde física. As pessoas suspeitam de que havia uma inter-relação entre a mente e o corpo por gerações. Mas nos últimos anos, uma série de cientistas e pesquisadores de todo o mundo estudaram e comprovaram este fato. Em um artigo de 2004 na revista USA Today, Carol da Universidade de Wisconsin, desculpe, mas eu não consigo ler direito o que o nome está escrito, afirmou: há uma ciência que está emergindo e que diz que uma atitude positiva não é apenas um estado mental. Ela também tem conexão com o que se passa no cérebro e no corpo. A pesquisa de Riff provou que as pessoas com níveis normais de bem-estar têm menos riscos cardiovasculares, níveis mais baixos de hormônio de estresse e níveis mais altos de inflamações, o que serve como um sinalizador do sistema imunológico. Além disso, um estudo realizado nos Países Baixos em 2004 descobriu que as pessoas otimistas têm um coração mais saudável do que aquelas consideradas ranzinzas. Poucos dos que descreviam a si mesmo como otimistas morreram de doenças cardiovasculares e tiveram uma taxa de mortalidade em geral mais baixa que os pessimistas. A doutora Becca, da Universidade de Yale, conduziu um estudo no qual concluiu que uma atitude positiva com relação ao envelhecimento era mais importante. Vamos de novo. Conduziu um estudo no qual concluiu que a atitude positiva em relação ao envelhecimento era mais importante que medidas fisiológicas como baixa pressão arterial e colesterol.
as quais se acredita que possam acrescentar o máximo de 4 anos de vida. Esse estudo também revelou que as pessoas otimistas vivem mais do que as pessoas que se preocupam constantemente e que uma atitude positiva pode acrescentar mais anos à sua vida, a vida de uma pessoa, que o exercício ou o não tabagismo. Por um lado, considero essa pesquisa incrível, mas por outro, não fico muito surpresa, nem tenho problemas em aceitar essa descoberta, porque aprendi que a mente é extremamente poderosa e não me surpreendo com a extensão da sua influência sobre a nossa vida física. De acordo com o Mayo Clinic, organização de pesquisa sobre saúde mundial famosa, pensar positivamente pode resultar nos seguintes benefícios para a saúde: redução do estresse negativo, maior resistência a resfriados comuns, uma sensação de bem-estar e de melhoria da saúde, redução do risco de doenças coronárias e arteriais, maior facilidade respiratória, caso você tenha certas doenças pulmonares como efizema, melhora na resistência nas mulheres com gravidez de alto risco e melhor capacidade de resistência nas situações de fadiga. Além de confirmar a relação entre mente e corpo de uma forma interessante, fiquei fascinada em ver que em 2005 a associação lançou um artigo que relatava: nova pesquisa sugere que, pelo fato de que a doença de Alzheimer roubar ao indivíduo a capacidade de esperar que um analgésico comprovado o ajude, esse remédio não funciona nem de longe tão bem quanto funcionaria em outras pessoas. Isso não é impressionante? Enquanto as pessoas são capazes de acreditar que o analgésico funciona, esses remédios parecem nos ajudar, mas quando deixamos de achar que eles são eficazes, deixam de ser. A nossa mente é incrível. Sabemos que o pensamento positivo é bom para as nossas atitudes e emoções, mas a pesquisa que mencionei, somada a uma enorme quantidade de pesquisa disponível de várias formas hoje em dia, indicam claramente que o pensamento positivo também é extremamente benéfico para o nosso bem-estar físico. Se quisermos viver uma vida saudável, precisamos ter mentes saudáveis, e isso começa pensando positivamente e não negativamente. Os resultados do pensamento positivo. Você leu sobre alguns estudos e experimentos que provam que o nosso modo de pensar nos influencia. Um caso que acho especialmente interessante relata um experimento conduzido por um professor em Massachusetts, chamado Dan, e alguns de seus colegas. Eles estabeleceram um local para testes fictícios, onde pediam às pessoas para se submeterem a uma série de choques elétricos antes e depois de receberem um determinado analgésico. Os participantes primeiro recebiam um choque sem nenhum analgésico e depois tomavam pílulas chamadas Velandona antes de receberem os choques novamente. Os examinadores diziam a algumas pessoas que as pílulas custavam cerca de $3 cada, ao passo que diziam às outras que a pílula custava apenas 10 centavos cada. Quase todas as pessoas que pensavam que a pílula custava cerca de $3 informaram ter sentido alívio na dor quando tomavam a segunda série de choques, mas somente a metade daqueles que achavam que as pílulas custavam 10 centavos relatou algum alívio. A verdade sobre a pílula é que eram nada mais, nada menos que as cápsulas de vitamina C. Qual era a chave do experimento do doutor? As pessoas pensam que os produtos caros funcionam melhor que os baratos. As pílulas que supostamente custavam $3 não exerceram nenhum efeito nos alívios da dor naqueles que o tomaram, mas as pessoas esperavam que as pílulas fossem eficazes porque elas custavam caro. Sua expectativa fizeram com que elas se predispusessem a pensar positivamente acerca das pílulas e relatar resultados positivos, mesmo quando as pílulas fornecidas não ofereciam nada a não ser um aumento de vitamina C.
Está claro que o pensamento positivo geralmente acarreta resultados positivos. Na próxima parte desse livro, quero compartilhar e desenvolver 4 coisas específicas que o pensamento positivo faz para facilitar resultados positivos em nossa vida. O pensamento positivo libera o poder do potencial. O pensamento positivo encoraja reações positivas. O pensamento positivo mantém as coisas na perspectiva correta. O pensamento positivo ajuda a desfrutar a vida. Pense nisso. Em uma escala de 1 a 10, onde 1 é péssimo e 10 é fantástico, como você classificaria como um pensador positivo? O pensamento positivo libera o poder potencial. As pessoas que pensam positivamente podem ser potencial até mesmo nas situações mais desanimadoras. Ao passo que aquelas que não pensam positivamente são rápidas em apontar problemas e as limitações das situações. Essa atitude vai além da famosa ideia de simplesmente ver o copo meio cheio, meio vazio. Ela se estende para, de fato, tomar decisões e atitudes com base no pensamento positivo ou negativo. Uma das melhores histórias que conheço sobre o pensamento positivo libera o poder do potencial ocorre há séculos, quando muitas partes do mundo antigo ainda estavam em desordem. Deus prometeu ao povo de Israel que eles possuíam um país rico e fértil, conhecido como Canaã. Ele não prometeu que eles poderiam atravessar os limites desse país sem oposição, mas prometeu que eles habitariam nele. E quando Deus faz uma promessa, ele fala sério. Confiando na palavra de Deus, os israelitas indicaram 12 homens para irem a Canaã a fim de espiarem a terra e trazer um relatório quando eles voltarem. 10 espiãs admitiram que a terra manava leite e mel, e conheceram os frutos em Canaã, eram grandes e belos, mas depois observaram que a terra estava cheia de gigantes impossíveis de vencer. Eles permitiram que a presença dos gigantes os fizeram desacreditar das promessas de Deus. Em contraste a essa atitude, Josué e Caleb levaram relatórios positivos cheios de fé e confiança em Deus. E Caleb falou com confiança, dizendo: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Os 10 espiãs pensaram que os gigantes na terra eram grandes demais para serem mortos, mas Josué e Caleb pensaram que eles eram grandes demais para que pudessem errar o alvo. Josué e Caleb foram os únicos 2 homens com uma atitude positiva diante da oposição dos gigantes. Eles não ignoraram os desafios, mas não os superenfatizaram. E foram os únicos que entraram na terra prometida. Os espiãs que morreram no deserto só viram o que era, mas deixaram de ver o que poderia ser. O modo de pensar negativo deles produziu uma atitude derrotista e fez com que tentassem persuadir Moisés de que a palavra de Deus a Israel não era verdadeira, que possuir a terra prometida não era realmente possível. Ser positivo não significa que negamos a existência das dificuldades, significa que acreditamos que Deus é maior do que elas. Acreditar em Deus pode fazer com que vençamos qualquer batalha que enfrentemos. Quando estamos fechados para as possibilidades positivas, só vemos o que está diante de nós e não o que poderíamos ver se simplesmente fôssemos positivos e criativos. Treine o seu cérebro para confiar e acreditar em Deus, para ter pensamentos positivos baseados na sua palavra. Decida-se a pensar como Josué e Caleb, e não como os 10 espiões negativos que nunca puderam desfrutar da terra prometida. Opte por ver o poder que está disponível a você através de Deus, se você confiar nele, mais do que nas suas circunstâncias. Lembre-se sempre de que nada é possível com Deus. Pense nisso. Em que situação específica você precisa acreditar que Deus é maior do que as suas dificuldades?
O modo de pensar positivo encoraja reações positivas. A maneira como pensamos afeta a maneira como falamos, e a maneira como falamos afeta a maneira como os outros reagem a nós. Se você pensa e fala negativamente, provavelmente terá uma reação negativa. O oposto também é verdade. Os pensamentos positivos e o falar positivo encorajam reações positivas. Por exemplo, digamos que você é um convidado para passar a noite na casa de alguém. O seu anfitrião diz a você antes da hora de dormir: deve fazer frio essa noite, mas provavelmente há coberta suficiente na cama. Você não acha que vai precisar de um cobertor extra, acha? Pense nisso. Você provavelmente responderia algo assim: não, aquelas que tiverem na cama estão boas. Agora, imagine esta cena. Seu anfitrião lhe diz: deve fazer frio esta noite, então você provavelmente vai querer um cobertor extra. Não vai? A maioria das pessoas nessa situação poderia responder: sim. Tenho certeza de que você deve se lembrar de muitas situações em sua vida em que a maneira de você se comunicar com alguém influenciou a resposta dessa pessoa a você. Recentemente, me ouvi perguntando a uma atendente de um balcão de check-out: você não tem um lenço de papel ou outro lado do balcão tem? É claro que ela respondeu imediatamente não. Talvez se eu tivesse feito a pergunta de uma maneira positiva, ela tivesse sido mais diligente em procurar por um lenço para mim. O tipo mais comum de negativismo, aquele que atrai as respostas negativas dos outros, é o que chamo de atitude no mundo plano. Isso acontece quando uma afirmação não é verdadeira, mas a pessoa acredita nela com base no que já ouviram na experiência passada ou no que é considerado conhecimento comum. Deixe-me explicar. Cristóvão Colombo acreditava que o mundo era redondo, portanto, ele raciocinou que se navegasse sempre em linha reta, finalmente encontraria a Terra, um território não descoberto anteriormente, ou terminaria voltando ao lugar de onde saíra. As pessoas que cercavam Colombo pensavam que o mundo era plano, de modo que quando os estudiosos e especialistas examinaram os planos dele, disseram que a ideia de Colombo era impossível. Por acreditar que o mundo era plano, eles presumiram que Colombo certamente navegaria para fora da borda do mundo e desapareceria. Mas o navegador estava certo, ele não caiu da borda do mundo, mas provou que este era redondo e terminou descobrindo a América em 1492. Durante o início dos anos de 1900, uma quantidade impressionante de sábios cientistas ridicularizou a ideia de um avião. Eles disseram: é uma fantasia gerada pelo ópio, uma ideia louca. Será? Não pensavam o mesmo e entraram para a história como os primeiros a voar. Com um ceticismo semelhante com relação aos aviões, o Marechal Ferdinand disse em 1911: os aviões são brinquedos interessantes, mas não têm qualquer valor militar. Mais tarde, Marechal se tornou o supremo comandante das forças aliadas durante a Primeira Guerra Mundial. Embora os aviões não tenham sido largamente utilizados nos primeiros dias de guerra, eles se tornaram cada vez mais importantes. E os outros descobriram que eles eram bastante valiosos, afinal. Thomas tentou persuadir Henry Ford a abordar sua ideia de um carro a motor, porque estava convencido de que ele nunca funcionaria. Ele disse: venha trabalhar para mim e fazer que realmente vale a pena. Embora Edison fosse um grande inventor, parece que ele só era positivo quando ao que ele podia fazer e muito pessimista quanto às ideias de outras pessoas. Na próxima vez que você entrar em um carro para ir a algum lugar, fique contente por Ford não ter permitido que a visão negativa de Edison sobre o automóveis o influenciasse. Deixe que esse exemplo lembre você que nunca se deve permitir que uma pessoa pessimista nos convença a desistir dos nossos sonhos.
Todas essas pessoas e milhares de outras ao longo da história tinham uma mentalidade do mundo plano. Elas estavam convencidas de que certas coisas não podiam ser feitas, ainda que ninguém nunca tivesse tentado. Estou certa de que Cristóvão Colombo e os irmãos os irmãos Ford, né, tiveram de ser determinados em manter uma atitude positiva e realizadora. Embora estivessem cercados de negatividade, eles permaneceram positivos e finalmente tiveram êxito. Imagine quanto mais eles poderiam ter realizado se simplesmente tivessem sido cercados de encorajamento positivo e não de zombaria. Não há como imaginar. Não permita que os pensamentos limitados de alguém limite você. A negatividade pode ser contagiosa. Não precisa prestar atenção se não quiser pegar esse vírus, ainda que você seja a única pessoa positiva na sua família, no seu círculo social ou no seu grupo de trabalho. Seja aquela que tem uma atitude e uma visão otimista em todas as situações. Lembre-se de que as atitudes negativas produzem reações negativas, ao passo que as atitudes positivas encorajam relações positivas. Isso certamente foi verdade. A história de Josué e Caleb, depois que os 10 espiões apresentaram seu relatório negativo, os israelitas choraram a noite inteira e ficaram terrivelmente desanimados. Ver Números 14:1, aqueles 10 homens, a sua atitude negativa fizeram com que toda uma nação desanimasse e duvidasse das promessas de Deus. Os israelitas ficaram tão negativos que quiseram apedrejar Josué e Caleb, que eram positivos. Do mesmo modo, o inimigo, que geralmente age através de outras pessoas, gosta de calar as pessoas que têm uma atitude cheia de fé e de confiança. Não permita que ninguém o silencie. Aprenda a ser positivo e a permaneça positivamente de todas as maneiras. Certo soldado foi designado para ficar à frente de uma fila de comida, oferecendo damasco para todos os que estivessem nela. Ele decidiu testar a teoria de que a maneira com que as pessoas fazem as perguntas afeta as respostas que recebem. Os primeiros 100 homens que passaram por ele disse: "Você não quer um damasco, quer?" 90% disseram não. Aos 100 homens ele disse: "Você aceitaria algum damasco?" 50% deles disseram sim, 50% disseram não. Ele mudou levemente sua estratégia em relação aos próximos 100 homens, perguntando a eles: "Você gostaria de uma porção de damasco ou duas?" 40% pediu 2 porções e 50% pediu uma, e simplesmente mudando a maneira de fazer a pergunta aos soldados sobre os damasco, ele viu uma completa reviravolta na porcentagem de homens que os aceitaram. Aprenda uma lição com o soldado. Esteja ciente de maneira como você pensa e da maneira como você fala com as pessoas. Treine sua mente para pensar positivamente com relação a cada situação e treine sua língua para falar positivamente a todos que encontrarem. Pense nisso. Você consegue se lembrar de uma ocasião em que sua atitude negativa provocou uma relação negativa? Como você poderia ter sido mais positivo nessa situação? O modo de pensar positivo mantém as coisas na perspectiva correta. Como mencionei no capítulo 1, pensar positivamente nos ajuda a manter as coisas na perspectiva correta. Quando pensamos positivamente, evitamos fazer uma tempestade em um copo d'água. O modo de pensar negativo tende a roubar a exata proporção das coisas, fazendo-as parecerem maiores e mais difíceis do que realmente são. As pessoas que pensam negativamente enfatizam os aspectos desagradáveis ou indesejáveis de uma situação enquanto deixam de ver qualquer coisa boa nela. Acredito que nossa vida e até as circunstâncias incluíram mais o certo que o errado,
e mais o bem que o mal, se simplesmente decidíssemos pensar positivamente sobre ela e procurar o que há de bom nela. Como você pode ver, eu ainda acredito que Deus é o maior do que o diabo. O modo de pensar positivo ajuda a desfrutar a vida. Anos atrás, um homem chamado Capitão Edvard estava trabalhando em um projeto da Força Aérea dos Estados Unidos. Ele ficou zangado e amaldiçoou um técnico que havia cometido um erro, observando se alguma coisa tiver de dar errado, este homem o fará. Com o tempo, esse modo de de pensar ficou conhecido como a lei do Murphy, que afirma basicamente: nada é tão fácil quanto parece, tudo demora mais do que você espera, e se alguma coisa puder dar de errado, dará. No pior momento possível. Quanta negatividade! Quem poderia desfrutar a vida se vivesse de acordo com a lei de Murphy? Eles, esperar, es- eles esperariam sempre o pior, então provavelmente receberiam o pior. Acredito que Deus tem leis que discordam completamente da lei de Murphy. O mundo pode esperar a lei de Murphy opere em sua vida, mas precisamos resistir a esse tipo de pensamento negativo e adorar a lei de Deus que diz algo do tipo: se alguma coisa pode dar certo, dará. Nada é tão difícil quanto parece. Tudo é mais recompensador do que parece. Se alguma coisa boa pode acontecer a alguém, acontecerá comigo. O modo de pensar negativo sempre gera uma vida negativa. Quanto mais da sua vida você poderia desfrutar e seus pensamentos estivessem de acordo com a lei de Deus e não com a lei de Murphy. Deus tem uma vida maravilhosa para você, uma vida que Ele quer que você desfrute completamente e viva ao máximo. Eu desafio a viver de acordo com a lei de Deus e encher a sua mente consistentemente com pensamentos positivos. Não permita que o positivo se torne negativo.